Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Corinto. Nós estamos meditando nos domingos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Mas aí estamos naquele período de 2 ou 3 domingos de intervalo de cada capítulo. Meditamos no primeiro capítulo e muito possivelmente no próximo domingo nós voltaremos a essas meditações em série. Mas hoje eu quero ver com você esse texto que nós separamos para a nossa devocional, que vai do verso 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios até o versículo 17. Desculpe, vai do verso 11 até o verso 17. Do 11 ao 17. Acompanhe a leitura novamente na sua palavra, na sua Bíblia, e assim diz a Escritura. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhas o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, como eles costumam dizer, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, essa é a explicação do amor. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo dessa maneira, segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Meus irmãos, nada impedia, absolutamente nada impediu o apóstolo Paulo de pregar o Evangelho. É intrigante isso, de cidade em cidade. Ele terminava o seu processo, o seu ministério de evangelismo no lugar, automaticamente você já sabia que a próxima cidade onde ele iria era de fato, literalmente, a próxima cidade. E assim o apóstolo Paulo seguia de cidade em cidade pregando o Evangelho. E se você já leu essa saga do apóstolo Paulo, sabe muito bem que nesse processo ele era maltratado, humilhado, espancado muitas vezes, preso muitas vezes, expulso quase todas as vezes. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ele veio meio que, aspas para o que eu vou dizer, mas fugido da cidade de Filipos. E a mesma coisa acontece em Tessalônica. Chega em Tessalônica, prega o Evangelho, e depois de poucos meses, ele é expulso da mesma cidade, da cidade de Tessalônica. Então veja que a coisa era realmente difícil para o apóstolo Paulo. Paulo tinha que lidar com a perseguição vinda dos judeus, porque os judeus eles não reconheceram que esse Jesus a quem Paulo pregava era o Messias que havia sido profetizado no Antigo Testamento. E por isso eles perseguiam Paulo. Paulo teve que lidar com a perseguição vinda também dos chamados judaizantes, que eles faziam uma espécie de sombra ao ministério de Paulo. O que é que eu quero dizer com isso? Por onde Paulo passava, logo depois, chegavam os judaizantes, tentando desfazer aquilo que Paulo tinha pregado naqueles lugares. Para isso, eles caluniavam a respeito de Paulo. Diziam que Paulo não era um apóstolo como os outros, era um apóstolo falso. E que o evangelho pregado por Paulo era um evangelho incompleto, um evangelho pela metade.
Os judaizantes, quando chegavam nessas igrejas, eles ensinavam aqueles crentes tudo totalmente diferente daquilo que Paulo tinha acabado de ensiná-los e doutriná-los, né? Eles diziam que, por exemplo, vocês não podem simplesmente acreditar que somente a fé em Cristo vai salvá-los, como disse o apóstolo Paulo. Paulo dizia que somente a fé salvaria, que bastaria só crer em Cristo Jesus. Os judaizantes diziam, não, ele está errado. O que ele está dizendo a vocês é uma inverdade. Vocês têm que somar essa fé em Cristo Jesus à guarda dos mandamentos, da lei de Moisés. Vocês têm que circuncidar os homens. Vocês têm que observar o calendário judaico, as festas judaicas, as cerimônias judaicas. Era uma religião de aparência, mas eles diziam que se eles não fizessem essas coisas, junto com essa fé em Cristo pregada por Paulo, eles não estariam salvos. Não vão acreditar nesse Paulo. Esse Paulo é um falso mestre. Esse Paulo é um falso profeta. Esse cidadão prega um evangelho pela metade e deixa vocês condenados por não ensinarem a verdade. E sabe o que era pior? É que muita gente caía nisso. Muita gente que tinha sido doutrinada por Paulo, ensinada por ele. Muita gente que tinha sido fruto de todo, claro, entendendo a soberania de Deus no processo da salvação, mas fruto de todo o esforço do apóstolo Paulo para fazer-nos entender a verdade. Paulo chega a chamar os Gálatas, os crentes da região da Galácia, de insensatos. Vocês enlouqueceram, uma vez tendo contato com a verdade, como aqui agora vocês tão rapidamente deixaram isso? E era o ministério de Paulo. Era uma luta, não é? Difícil. O que é que motivava esse homem, o apóstolo Paulo, a seguir em frente, mesmo em meio a tantos ataques, a tantas perseguições, a tantas demonstrações de ingratidão, de injustiça? O que motivava esse homem? A gente precisa pensar sobre isso. O que motivava esse homem? Às vezes a gente glamoriza muito esse ministério do apóstolo Paulo e não faz essa leitura dos pormenores dos seus sofrimentos. Paulo chegou a ser dado como morto, foi apedrejado. Esse era o apóstolo Paulo, alguém que sabia que estava salvo em Cristo Jesus, mas que ainda assim mantia a sua missão como se fosse o grande objetivo de vida dele. A impressão que a gente tem, e aqui eu quero chegar na temática dessa noite, a impressão que a gente tem olhando a saga de Paulo e sua insistência nisso, é que de alguma maneira Paulo estava preso, cativo a Cristo Jesus. E em alguns momentos foi o que ele disse mesmo. Eu estou preso a Cristo Jesus. Preso a Cristo Jesus. E preso à missão que ele me deu de pregar o Evangelho. Isso é tão verdade, irmãos, e é tão forte, ao ponto do apóstolo Paulo ter dito isso, que ficou registrado em Atos capítulo 20, verso 24. Apenas ouça. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim. Se eu perguntar a você, a sua vida é preciosa para você? Olha como é que Paulo começa dizendo, a minha não é. Como assim, Paulo? Aí ele completa. Contanto que eu consiga completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Se eu não fizer isso, a minha vida perde o sentido. O que motivava esse homem? O que mantinha esse homem firme, mesmo em meio a tudo isso que nós narramos aqui na nossa introdução? No texto que nós acabamos de ler, esse texto de Coríntios, o apóstolo nos dá duas razões, eu poderia dizer duas pistas, né? Duas razões para isso, que são essas razões também que devem motivar a nossa vida em relação à nossa caminhada com Cristo, em relação à nossa firmeza dentro do Evangelho e na missão que Ele nos deu, mesmo em meio às dificuldades. Aprisionado a Cristo é o tema da nossa devocional essa noite. Aprisionado a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra santa e rogamos o Teu auxílio para que possamos não apenas entendê-la, mas sobretudo entender o Teu propósito em nos ensinar, ó Deus. Fala diretamente ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, ensinando-nos essas verdades, causando-nos, ó Deus, mudança de vida a partir daquilo que vamos ouvir nessa noite. É a nossa súplica, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A primeira razão dada pelo apóstolo Paulo, que faz nos entender o porquê de sua firmeza, de suas convicções,
desse seu caminhar tão difícil, mas tão firme no Senhor, é o temor de Deus. Olha o que é que ele diz no versículo 11 do capítulo 5. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, somos cabalmente conhecidos por Deus, e eu espero que também a vossa consciência nos reconheça. E assim, conhecendo o temor do Senhor. O termo temor também está incluído o medo, a gente sabe disso. Eu estou me referindo a isso no início logo, para que você entenda que nesse contexto não é somente medo, mas é especialmente uma espécie de respeito reverente por Cristo. Paulo está dizendo assim, eu tenho um respeito por Cristo, que você precisa entender a razão desse respeito. Esse respeito que Paulo tem por Cristo, que ele chama de temor aqui, está ligado ao fato de que ele sabe muito bem, e nós também, que é esse Cristo que era desprezado pelos homens, e hoje também continua sendo, que um dia, adivinha, vai julgá-los. Olha que drama. Olha o verso 10, o que ele havia dito. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de quem? De Cristo. Todos nós, Paulo está dizendo, todos nós, um dia, estaremos diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E é por isso que Paulo diz, eu desenvolvi esse respeito reverente por Cristo. E é esse respeito reverente por Cristo que me leva a não desistir da minha caminhada, que me leva a permanecer ao seu lado, que me leva a ter essa consideração pelo que ele pensa a meu respeito. Veja que coisa interessante, Paulo vai dizer que é por causa desse temor que ele tem a Cristo, que ele não desiste de persuadir os homens por meio do Evangelho. Paulo, por que você insiste em pregar o Evangelho para eles? Por que você insiste em fazer isso de cidade em cidade, mesmo em meio a todas essas dificuldades? Porque um dia Cristo vai julgar esses homens. Eu preciso ser o arauto dessa mensagem. Olha o que ele diz no verso 11, mais uma vez, no início. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, sabendo que é Ele que vai julgar os homens, persuadimos os homens. É por causa disso que eu continuo tentando persuadir os homens. Eles precisam saber disso. Eles precisam saber que um dia serão julgados por aquele que hoje eles desprezam. Percebe como isso é sério? Paulo diz, rapaz, é isso que me motiva a continuar a minha caminhada, a não desistir de pregar o Evangelho para eles, porque um dia todos eles estarão diante daquele que hoje eles estão desprezando. Que coisa, irmãos. E Paulo continua dizendo aí no texto, que Deus sabe que essa é a razão dele pregar. Paulo diz, e Deus sabe que eu faço isso com essa motivação. Deus sabe que essa é a razão da minha insistência e tentar convencê-los dessa verdade. Veja novamente o verso 11, para a gente entender todo o texto. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, sabendo que Cristo vai julgar os homens, continuamos pregando a eles, persuadimos os homens. E olha o que ele diz agora. E somos cabalmente conhecidos por Deus. Percebe? E eu sou conhecido por Deus. Deus sabe das minhas intenções. Deus sabe que o que está me motivando a continuar pregando e a continuar a minha vida de fé é exatamente esse temor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os falsos mestres, especialmente os judaizantes daquele período, para poder disseminar as suas heresias, como eu disse na introdução, eles meio que caluniavam o apóstolo Paulo. E entre essas calúnias que eles traziam sobre Paulo, eles diziam que Paulo tinha uma intenção espúria naquilo que ele fazia. Você sabe por que Paulo está pregando de cidade em cidade? Você sabe qual é a sua intenção? Sua intenção não é boa, eles diziam. E por isso que Paulo está dizendo assim, ó, Deus sabe. Nós somos cabalmente conhecidos por Deus. Ele sabe a minha intenção. Ele sabe o que me motiva a continuar tentando persuadir os homens. É o temor que eu tenho do Senhor. É o temor que move a minha vida nessa direção. Tanto é que, veja a maneira como ele encerra apontando para a igreja de Corinto, que já estava caindo nessa história desses falsos mestres. Olha o finalzinho do verso 11.
E eu espero que também a vossa consciência nos reconheça. Percebeu o que ele quis dizer aqui? E eu espero que vocês, porque Deus me conhece cabalmente, sabe as minhas intenções e minhas motivações. E eu espero que vocês, coríntios, saibam também. Eu espero que vocês saibam por que eu preguei o evangelho aí. Por que eu lutei para persuadi-los, mesmo em meio às tantas dificuldades que se levantaram. Eu espero que vocês saibam. Na sequência, Paulo vai dizer a eles: olha, eu não estou aqui escrevendo essa carta para receber de novo o reconhecimento de vocês. Eu não preciso disso, não é essa a minha intenção. Olha o início do verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Não é essa a minha intenção, ser reconhecido de novo por vocês. Então qual é a tua intenção, Paulo, com essa carta? É fazer com que vocês se alegrem com a minha motivação. É fazer com que vocês, lembrando, o que motivava Paulo era o temor que ele tinha pelo Senhor, tendo em vista que Cristo é quem vai nos julgar. Uma vez que vocês saibam disso, eu espero que vocês se alegrem com isso. Olha a metade do verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo ou razão de vos gloriardes por nossa causa. Percebeu? Eu não estou aqui para ser reconhecido de novo por vocês. O que eu quero é que vocês fiquem felizes com Deus por nossa causa. Que vocês fiquem felizes por lembrar que a minha motivação em pregar o evangelho entre vocês é o temor que todo crente precisa ter no coração em relação ao Senhor. Para que isso? Para que quando os falsos mestres chegassem em Corinto, difamando o apóstolo Paulo diante deles, eles soubessem o que responder a eles. E dissessem assim: Paulo? Não. Paulo faz isso por temor. Não, Paulo prega com segundas intenções. Paulo faz isso porque ele teme a Deus. Paulo faz isso porque ele sabe que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Paulo diz: eu estou escrevendo para vocês, para que vocês, uma vez que reconheçam isso, se alegrem em Deus por mim e aprendam a responder esses vaidosos, esses falsos mestres que Paulo vai dizer que são meros religiosos. O que é um mero religioso? É alguém que se fia apenas da aparência, mas o coração está distante de Deus. Olha o final do verso 12, quando ele diz: para que tenhas o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês entendam que o que me motiva, por que eu não desisto? Por que eu não paro de pregar o evangelho, mesmo sendo tão difícil? Por que eu não paro de seguir a esse Cristo? Deixa eu te contar um segredo. O primeiro segredo: temor no coração. Eu temo a Deus. Por que esse temor? Porque é um dia diante dele que todos nós vamos comparecer para sermos julgados. Faz sentido, não faz, esse temor? É por isso que, por consideração, por respeito reverente, e até mesmo por medo, eu continuo a minha saga independente do que venha. Não só no meu ministério de pregar, de persuadir os homens, como ele colocou, mas até mesmo para que você entenda o tamanho, a razão da minha firmeza no evangelho. Por que eu me mantenho firme no evangelho? Temor a Deus. Aí Paulo diz: e eu não estou dizendo isso para me recomendar de novo a vocês, para que vocês tenham essa consideração por mim. A minha ideia é que vocês se alegrem em Deus por minha causa e aprendam a responder esses vaidosos que vivem de aparência, esses religiosos que estão distantes de Deus. Eles nos chamam de loucos, Paulo vai dizer. Eles costumam dizer que Paulo enlouqueceu. Porque olha o que Paulo prega: um evangelho que conta a história de um homem que veio, sofreu, morreu para salvar o seu povo. Quem é esse herói que morre no final dessa história? Que não sobrevive à morte, mas que falece numa cruz do Calvário como sendo um malfeitor, um marginal qualquer. Olha o que Paulo está pregando para vocês. Vocês enlouqueceram junto com ele. Era o que eles diziam. Vocês viram o que aconteceu com esse homem? Ele foi julgado, ele tinha 12 homens com ele. Um traiu esse homem, outro negou esse homem, e os outros todos fugiram de sua presença. Deixaram ele sozinho. Esse é o homem que vai salvá-los? Vocês são loucos, seguindo esse outro louco que é o apóstolo Paulo. Era isso que eles diziam. Por essa razão, fazendo uma espécie de trocadilho aqui, de jogo de palavras, veja o que Paulo diz no verso 13. Porque se enlouquecemos, porque é isso que eles dizem de mim, não é? Se nós enlouquecemos, é para Deus. Mas se nós conservamos o juízo, é para vocês. Ou seja,
Vocês sabem, em outras palavras, diferente deles, que o que eu estou pregando é coisa de quem tem juízo. É coisa de quem tem juízo. É como se fosse assim, olha, tenha juízo, meu irmão. Porque um dia, segundo o verso 10, você vai comparecer diante de quem? Diante desse Cristo que você zomba. Eles nos chamam de loucos, mas vocês sabem que eu tenho muito juízo. É isso que Paulo está dizendo. Então veja, meus irmãos, tudo isso começa quando ele lá no verso 11 diz: eu faço tudo porque temo ao Senhor. Não por interesse, não por vaidade, mesmo sendo chamado de louco, mas tendo em vista que um dia todos nós vamos comparecer diante dele para sermos julgados. Eu estou aprisionado a Cristo, Paulo diz, e uma das razões é o temor. Amém? Que seja também a nossa principal razão, irmãos. Ou a nossa primeira razão, seguindo a sequência de Paulo aqui. Temor. Por que você se mantém tão firme como um cristão? Temor. Por que você busca ensinar os seus filhos a obedecer a Deus? Temor. Por que você se esforça tanto em pregar o Evangelho às pessoas, mesmo muitas vezes sendo rejeitado e desprezado? Temor. O que você quer dizer com temor? É porque um dia, todos nós vamos comparecer diante dele para sermos julgados. Que seja essa também uma das nossas motivações. Mas há uma segunda razão apresentada por Paulo, além do temor. Ela está no verso 14. É o amor do Senhor. Aqui parece que suaviza, né? Primeiro é o temor. Segunda, o seu amor. Olha o que ele diz no verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, e aqui ele explica esse amor. Um morreu por todos, logo todos morreram. A palavra constranger aqui, ela pode muito bem ser compreendida como motivar, impulsionar, inspirar. Acho que motivar seria o contexto mais legal aqui, a palavra mais certa para essa ideia. O que Paulo está dizendo é que o que o motiva a seguir adiante não é só o temor, mas também é o amor do Senhor. Como assim? Aí ele explica. Primeiro ele diz, olha, eu sou motivado pelo amor dele. Aí ele diz, deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Pode ver que essa é a intenção do texto, quando ele diz assim, julgando nós isso. 2 pontos. É como se ele dissesse, explicando exatamente o que eu quero dizer com esse amor. Aí ele diz, um morreu por todos, logo todos morreram. O que é que ele está falando? Ele está falando da morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. No português mais simples, ele morreu em nosso lugar. Aquela morte não era dele. Aquela morte era nossa, em razão dos nossos pecados. Cristo vem à terra, olha que coisa interessante. Ele vive a vida que eu não consigo viver por causa do meu pecado. Ele vive a vida em meu lugar, a vida justa que Deus exige de mim e eu não consigo viver. E como eu não consigo viver, e o salário do pecado é a morte, ele morre a morte que eu merecia experimentar. Você entendeu isso? Ele vive a vida que eu não consigo viver e morre a morte que eu deveria sofrer. Seria mais ou menos essa a ideia. E uma vez então que Deus nos dá essa capacidade, porque isso é um dom de Deus, de colocar toda a nossa confiança no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, na hora que isso acontece, essa substituição é realizada. Ou seja, a vida de Cristo e sua justiça recai sobre mim. Os meus pecados e as minhas injustiças recaem sobre ele. É por isso que ele está dizendo isso. Veja, a ideia aqui é que se o salário do pecado é a morte, ou seja, se a sentença para o meu crime é a morte, eu preciso morrer. Mas como eu estou unido a Cristo por meio da fé, quando ele morre em meu lugar, é como se eu estivesse pagando a minha pena na pessoa dele. É como se eu estivesse morrendo junto com ele. Veja agora a explicação de Paulo e entenda o que ele está dizendo. Um morreu por todos, ou seja, todos aqueles que conseguirem crer nele, logo todos estes morreram. Como assim? Morreram junto com ele. Isso é o amor que constrange. Ele está falando do amor. Ele diz, olha, o que me motiva é esse amor. É lembrar que na hora que eu consegui crer em Cristo Jesus, os meus pecados foram mortos em Jesus Cristo. É como se eu tivesse sido morto com ele e dessa maneira eu pagasse a minha pena.
mas vivo, enquanto ele morreu por mim. Queridos, não há prova maior do amor de Deus por nós do que essa. Não há. E olha que Deus prova muito o seu amor por nós. Não é? O fato de estarmos vivos, sendo pecadores e merecedores da morte, isso é a demonstração da sua misericórdia. Quando Ele não me dá aquilo que eu mereço, que é a morte. O fato de estarmos vivos, respirando e vivendo, é a demonstração da sua graça. Ou seja, é quando Ele me concede aquilo que eu não mereço, que é a vida. Mas ainda assim não há nenhuma prova de amor de Deus que seja maior do que essa que Paulo acabou de descrever. A maior prova do amor de Deus está quando Cristo vai à cruz do Calvário e nos substitui naquela morte expiatória. Paulo disse isso quando ele escreveu aos Romanos. Eu quero refrescar a sua memória, porque a gente viu esse texto há pouco tempo. Em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Percebe? Um morreu, todos morreram com ele, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo sendo nós pecadores, em outras palavras, mesmo sendo quem somos, Ele veio do céu, vive a nossa vida e morre em nosso lugar. E na hora que Ele morre em nosso lugar e nós cremos nele, morremos junto com Ele. Pagamos a nossa pena na pessoa de Cristo Jesus. Aí Paulo diz: essa é a prova do amor de Deus por nós. Ele não prova o seu amor por mim, me deixando vivo e me livrando das doenças desse mundo. Ele não prova o seu amor por mim, me dando o cônjuge desejado para aqueles que ainda não casaram, os filhos tão sonhados para aqueles que ainda não os tiveram. Ele não prova de maneira definitiva o seu amor por mim quando me permite ter as minhas conquistas pessoais nessa vida, ainda que isso tudo também seja uma demonstração do seu amor e sua misericórdia. Mas nada se compara a essa grande prova do amor de Deus por nós. Sendo nós pecadores, Cristo morre em nosso lugar. Esse é o amor que constrange o apóstolo Paulo, esse é o amor que o motiva a seguir em frente, e esse é o amor que o aprisiona. E agora, caminhando para o fim da nossa reflexão, Paulo vai dizer que esse amor que afeta radicalmente aqueles que foram alcançados por ele, o afeta de três formas. Ou seja, esse amor de Cristo nos afeta de três maneiras, diretamente a nossa vida. Primeiro, é esse amor de Cristo que torna o apóstolo Paulo um servo de Cristo. É como se ele dissesse: eu me tornei um servo dele por causa do amor dele por mim. Olha o que ele diz no versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebeu? A nossa vida não nos pertence mais. Nós não vivemos mais pensando apenas em nós mesmos. E essa é a prova de que estamos ligados a Ele. Eu passo a me preocupar com o que Cristo pensa a respeito do que eu penso, do que eu faço e do que eu falo. É verdade ou não é isso? A gente não se preocupa com essas coisas ou não? Espero que sim, né? E isso, segundo o apóstolo Paulo, é fruto desse amor dele por nós. É um amor dele que me leva a desejar servi-lo. É um amor dele que me faz agora refrear as minhas ações, refrear as minhas atitudes, as minhas palavras, filtrar os meus pensamentos, pensando em considerá-lo. Será que o Senhor se agrada do que eu estou fazendo? Será que Deus vai se agradar das minhas decisões? Eu estou pensando em fazer isso. Veja como você se tornou um servo dele. Você antes servia apenas a si mesmo, fazia tudo aquilo que vinha à sua cabeça. Mas agora, quando vem, você para e pensa em outra pessoa na hora da decisão. Em quem é essa outra pessoa? Cristo. Será que isso vai agradá-lo? É tão verdade que quando a gente faz as coisas de maneira impulsiva e peca contra Deus, a gente fica preocupado por não ter agradado Ele. E aí vai chorar e orar. Nós estamos presos a Ele. Não se engane, Ele livrou você do império das trevas, mas você não se tornou completamente livre. Você está preso a esse Senhor. Eu já contei essa experiência, não gosto muito de contar determinadas coisas pessoais, mas como eu já contei aqui, vou repeti-la. Eu era um adolescente, recém-convertido, isso faz pouquíssimos anos.
E eu me recordo muito bem de ter entrado em colapso espiritual por causa de determinados pecados. E entrar em crise naquele período. Recém-convertido, tinha uns 16, 17 anos. E eu fiquei sem entender, meu Deus, como é que, sendo um servo teu, e eu já tinha uma compreensão teológica até boa, de ser um eleito de Deus, alguém a quem Deus tinha escolhido para a salvação, mas pecar dessa maneira contra Deus, não é possível isso. E não consegui vencer isso. E aí eu me lembro de ter me colocado diante de Deus em oração, no quarto, e da maneira como eu costumava fazer, e ter dito exatamente essas palavras que eu vou dizer aqui a vocês, a Deus. Senhor, aqui acaba a nossa relação. Eu estava decidido a desistir de servi-lo, entendendo que eu não merecia isso. E entendendo que ele não merecia um filho como eu. E eu disse a ele em oração, isso em lágrimas, adolescente, né? Jovenzinho na fé, e dizendo, Senhor, tudo acaba aqui. A nossa aliança, como se dependesse de mim isso, a nossa aliança acaba aqui, mas eu achava que dependia de mim. Acaba aqui. Eu estou dizendo ao Senhor que a partir de amanhã, eu não sigo mais o Senhor, eu não te sirvo mais. O Senhor não merece sofrer por minha causa. Eu não mereço mais ser teu filho. Eu disse isso chorando a Deus. Eu fui dormir soluçando, irmãos. E aí passei a noite muito mal, mas consegui cochilar. E no outro dia pela manhã, como de costume, me acordei, abri a janela do quarto, dobrei os meus joelhos e fui orar. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor me concedeu. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe o meu dia, que seja comigo. Na metade da oração eu me lembrei. Opa! Eu tinha dito a ele a noite anterior o quê? Nunca mais! E aí eu entendi um recado daquele dia que até hoje, não é? Eu entendo muito bem. Foi Ele que me escolheu, irmãos. Foi Ele que escolheu você. Essa aliança só depende dEle. Você está preso a Ele. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque não depende de nós, mas dele usar da sua misericórdia em nossa vida. Amém? Essa é a realidade, é isso que Paulo está dizendo. Eu estou preso a ele. Esse amor dele me tornou seu servo. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não consigo mais pensar apenas em mim quando eu tomo as minhas decisões. Eu não consigo pensar apenas em mim quando eu crio os meus filhos, quando eu me relaciono com os meus vizinhos, quando eu me relaciono com os meus parentes. Eu paro e penso, será que isso vai agradar a Deus? Será que isso de fato agrada o Senhor? Perceba, eu sou um servo dele. Eu não consigo fugir de sua liderança mais. E essa é a primeira implicação desse amor dele por mim. Uma outra coisa que ele coloca. Além desse seu amor ter tornado Paulo um servo de Cristo, tornado o Senhor de sua vida e ter ele aprisionado, é que esse seu amor também nos dá uma nova perspectiva, uma nova visão. Primeiro, uma nova visão a respeito dos homens. É verdade isso. Olha o verso 17, o que ele diz? 16. Assim que nós, daqui por diante, percebe? Antes não era assim, mas daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O fato é que aparentemente Paulo fazia uma espécie de avaliação carnal, humana a respeito das pessoas. É como se julgasse as pessoas pelos critérios errados. Talvez olhando para a aparência, para status social, para as condições, para a espiritualidade aparente ou coisa do tipo, sem misericórdia, sem graça. Talvez era essa a visão que ele tinha dos homens. Aí Paulo diz assim, uma vez que eu conheci o amor do Senhor que me constrange, a minha perspectiva a respeito dos homens mudou. A minha visão a respeito dos meus vizinhos, dos meus parentes, dos meus amigos, tudo isso mudou. Eu passo a vê-los de uma forma completamente diferente. Entende agora porque Paulo não desiste de pregar o Evangelho? Você consegue entender isso? Você consegue entender como é que esse homem consegue perdoar os homens ao ponto de ser escorraçados por eles e voltar lá para saber notícias da igreja? E voltar lá para saber notícias da cidade, para saber como é que estavam as coisas? Deixa isso para lá, Paulo, segue a tua vida em diante, deixa esses homens para lá, sacode a poeira dos teus pés. Eu não consigo fazer isso. O amor de Cristo me constrange. Ou seja, o amor dele me motiva a ter uma outra visão a respeito dos homens. Mas não só a respeito dos homens, mas também a respeito do próprio Cristo.
Olha o resto do texto que a gente não leu. Parte B do verso 16, ele diz: e se antes, porque agora não mais, mas se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Como assim, Paulo? É porque para mim, é como se Paulo dissesse, é porque para mim Cristo era um falso profeta. E você sabe que era assim que Paulo via Cristo. Para mim esse Cristo era um farsante, era um mentiroso. E esses seus seguidores eram os lunáticos, fanáticos, extremistas que seguiam esse homem mentiroso. E agora, Paulo, quem tu és? Eu sou um seguidor dele. E esse farsante é quem para você? Ele é o Cristo, aquele que morreu em meu lugar. Poxa, Paulo, como isso mudou tão radicalmente? Essa tua perspectiva de Cristo mudou por quê? Por causa do seu amor. Esse seu amor que me motiva, me fez olhar diferente para os homens, me fez me olhar diferente para Ele mesmo. Que coisa, irmãos. Por fim, depois de mudar a sua visão, e esse seu amor lhe trazer uma nova perspectiva a respeito dos homens de Cristo, um outro efeito, e o último efeito desse amor, é que ele nos torna novas pessoas. Podia ser diferente com o verso 17, né? Vamos lá para o emblemático, verso 17. E assim, ele é conclusivo, né? E assim é como se ele estivesse concluindo o assunto. Se alguém está em Cristo ou unido a Cristo pela fé, esse alguém é o quê? É uma nova pessoa, é uma nova criação de Deus. Como assim, Paulo? As coisas antigas, as coisas velhas do passado, tudo isso passou. E eis que essas coisas agora são renovadas ou elas se fizeram novas. Perceba. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que a nossa fé em Cristo nos une a Ele radicalmente. Se alguém está em Cristo, normalmente, sendo Cristo uma pessoa e não sendo nós mesmos, se é que você vai entender o que eu quero dizer, nós diríamos como isso? Se alguém está com Cristo, ao lado dele. Não. Para que você entenda o tamanho da união que a fé em Cristo trouxe em relação a você e ele, você está em Cristo, nele, e ele está em você. Porque em outros momentos é isso que Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E agora ele está dizendo, nós estamos em Cristo, para que você entenda o tamanho dessa união mística com o Senhor. E o fato é que, segundo o que ele está dizendo, é essa união com Cristo que nos torna novas pessoas, pessoas diferentes, como ele diz aí no versículo 17, não é? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E veja, as coisas do passado, sua vida, ela é transformada ao ponto de você não reconhecê-la mais. Essas coisas passaram, eu já não sou mais aquele mesmo do passado. Eis que se fazem novas todas as coisas. Ah, irmãos, é por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que a fé sem obras é morta. Como assim, Tiago? É porque se você está unido a Cristo, inevitavelmente sua vida vai ser transformada. Sua vida vai ser transformada. Se você alega estar em Cristo e ela não é transformada, essa fé talvez não seja viva. Mas se você foi unido a Cristo, de alguma forma, haverá transformação. E tudo isso começa no verso 14, né? Você lembra no verso 14? O amor de Cristo, tudo começou aqui. É o amor dele que me motiva. É o amor dele que me motiva a me tornar o seu servo, verso 15. É o amor dele que me motiva a ter uma nova visão a respeito dos homens e dele mesmo, verso 16. É o amor dele que me motiva a viver de uma forma diferente, verso 17. Paulo diz, eu estou aprisionado a Cristo. E uma das razões é o seu amor. Poxa vida. Será que a gente entende esse amor de Cristo por nós, irmãos? Será que é esse amor de Cristo que nos motiva a mudar de vida? A ter uma visão diferente dos homens, da igreja, dele mesmo, do próprio Cristo? Será que é essa compreensão do amor de Cristo que me leva a me colocar na posição de servo dele? De me causar interesse a respeito de como será que Deus em Cristo vê a minha vida? A filtrar as minhas atitudes, a colocar freios nos meus impulsos, por ser seu servo. É o amor dele que faz isso conosco. Paulo diz, é o amor dele que faz isso comigo.
Paulo está dando explicações do porquê que ele não desiste de sua caminhada. Paulo está explicando à igreja de Corinto por que ele não deixa isso. Por que ele não desiste de pregar esses homens tão rebeldes? Paulo, você já está convertido, você sabe, você tem certeza de sua salvação. Você foi quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, sobre essa certeza firme de que nada te separa mais do amor de Deus. Pois é, mas eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo deixar esses homens para trás. Eu não consigo deixar de tentar persuadi-los. Por quê? Primeira resposta: temor. Temor. Todos eles vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E é por isso que eu luto. Não só por eles, mas para manter a minha vida ao seu lado. Aí Paulo diz, e tem mais uma coisa, não é só o temor, é o amor dele. Veja o que ele fez por você. Ele lhe substituiu na cruz do Calvário. Quem pode fazer isso por você? A vida para todos vai passar, mas a vida eterna pertence apenas àqueles que um dia morreram com Cristo na cruz, por meio da fé. Aí Paulo diz, isso é o que me motiva, é o amor dele que me constrange. É esse amor de Cristo que me leva a me colocar debaixo do seu senhorio e dizer, Senhor, o que fizestes por mim é tão profundo e tão grande, que eu sou teu servo. Diz como eu tenho que me comportar. Diz como eu tenho que me comportar diante dos meus parentes descrentes que me desafiam a fé. Diz como é que eu tenho que responder às agressividades das pessoas. Diz como é que eu tenho que me comportar na faculdade, na escola, no namoro, no casamento. Diz, pois eu sou teu servo e o teu amor é o que me impulsiona a me colocar debaixo da tua vontade. Paulo diz, olha, é o amor dele que me leva a ter uma outra visão dos homens. Uma visão de compaixão, de misericórdia. De olhá-los como almas perdidas. É o amor dele que me leva a ter uma visão a respeito dele mesmo diferente. De não apenas um Jesus histórico, um Cristo histórico do passado, mas um Cristo que está comigo, que redimiu a minha vida na cruz do Calvário. É o amor dele que me leva a desejar ver mudanças radicais na minha vida. Por quê, Paulo? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. O que nos motiva, irmãos? Será que nós estamos também aprisionados a Cristo? Será que assim como Paulo, nós estamos aprisionados a Ele? Qual tem sido o nível do seu temor? Sua família conhece o seu temor pelo Senhor? Seus filhos conhecem o seu temor pelo Senhor, seus pais, seus irmãos, seus parentes descrentes, seus colegas de faculdade, de escola, de trabalho. Eles percebem o seu temor pelo Senhor. Eles sabem que vão um dia comparecer diante do tribunal de Cristo. Você lembra disso para considerar Cristo nesses momentos? Qual tem sido o nível de sua compreensão sobre o amor dele por você? Você lembra do que ele fez por você na cruz do Calvário? É necessário que você ande com a cruz no pescoço para lembrar disso. Ele morreu em seu lugar. Nada mais comum do que se tornar um servo dele, tendo uma visão diferente dos homens e desejando radicalmente uma mudança de vida para o louvor de sua glória. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, a tua palavra é luz na nossa vida, iluminando, ó Deus, os escuros de nossa alma, os esconderijos, ó Deus, da nossa incompreensão. O Senhor falou de maneira muito clara ao nosso coração por meio do teu filho, o apóstolo Paulo, explicando-nos e explicando aos nossos irmãos de Corinto a razão de sua persistência, não apenas em sua missão, mas especialmente em sua caminhada ao lado do Senhor. Um homem que não tinha sua vida por preciosa, a não ser que vivesse essa realidade, nos ensina que é assim que nós também precisamos entender a nossa caminhada e a nossa vida aqui. Um homem que nos diz, ó Deus, e o Senhor nos diz por meio dele, que é o temor ao Senhor que deve nos motivar a permanecer firmes, que é o temor ao Senhor que deve nos fazer vencer as picuinhas e as coisas pequenas dessa vida e avançar adiante como cristãos, levando a sério a vida com o Senhor, como homens em casa, como mulheres do Senhor, como filhos, como pais. É o temor do Senhor
Está chegando a hora, ó Deus, em que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Que a nossa vida seja movida por esse temor, movida por essa compreensão, por essa fé, por essa convicção, ó Deus. Por meio de tua palavra, o Senhor nos diz que é o teu amor que deve nos motivar também. Nós precisamos olhar para a cruz do Calvário, ó Deus, e experimentar do teu amor, não vê-la como um símbolo histórico, mas vê-la como um marco em nossa vida. Só estamos aqui pelo que fizestes por nós na cruz. Só estamos crentes, ó Deus, porque Cristo foi à cruz em nosso lugar. E isso deve ser o motivo suficiente para esquecermos de nós mesmos e caminharmos em tua direção. Para abandonarmos o nosso orgulho e projetos que não só não dignificam, ó Deus, mas projetos que não deveriam ser primários em nossa vida, como deveria ser primário a vida com o Senhor, a vida espiritual. Ensinar os nossos filhos, os nossos cônjuges, e ensinar aos nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos e todos aqueles que o Senhor soberanamente coloca em nosso caminho, que a vida só vale a pena quando vivida por tua causa, Deus. Nos ajuda em nome de Jesus a mudar radicalmente, a deixar de sermos tão meninos e crescermos espiritualmente para o louvor do teu nome. E que para isso, ó Deus, para que isso seja uma realidade, coloca isso no nosso coração, cada vez mais aguçado pelo teu Santo Espírito. Temor pelo Senhor e a compreensão maior do teu amor por nós. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.